tudo que acontece, Ele sabe muito bem. O que significa isso no teu coração? Deus sabe o que acontece muito bem. Então, por que que Deus deixa eu sofrer? Por que que eu passo pelo que eu passo? Se perguntou isso? Que essa é uma das grandes inquietações nos corações das pessoas. Eu queria alertar você que pensa assim, a mudar a sua pergunta. O que eu fiz para me levar a essa condição? E o que Deus está fazendo para me ensinar que eu estou errado? Porque de outra maneira Ele não teria como eu aprender. É preciso eu derramar algumas lágrimas e sofrer um pouco para poder entender que o meu coração é duro e que eu preciso mudar. Eu preciso fazer o que é certo. Eu preciso, e é difícil fazer o que é certo. Então, eu espero que durante essa mensagem que vai ser exposta agora, nós possamos abrir o nosso coração, mesmo de verdade, sabe, para a transformação que Deus quer operar em nossas vidas, a dar as respostas que nós precisamos. Nós precisamos de respostas. Mas a principal resposta nós já temos. Ele é soberano e Ele sabe de tudo muito bem. E Ele não quer o mal dos seus filhos. Porém, os seus filhos procuram caminhos maus. Os seus filhos, por suas próprias forças, fazem o que é errado, falam o que é errado, pensam o que é errado. E Ele, como um pai que ama, disciplina, para ensinar que está errado e que precisa ser corrigido. Vamos orar. Querido Deus, por favor, fala aos nossos corações na exposição da Tua palavra. Por favor, hoje nós vamos falar sobre a Tua lei, e é um assunto tão complexo, difícil, porque existem pessoas que acreditam que a Tua lei não tem eficácia nenhuma hoje, pois vivemos na época da graça, e a lei não tem serventia nenhuma. Mas as Escrituras não dizem isso. Abre os nossos corações e nos mostra o quanto que a lei é eficaz, apesar de não salvar, mas tem a sua eficácia. Nos ajuda a compreender a complexidade desse texto. Ilumina nossas mentes, Deus. Me capacita para transmitir a Tua palavra com honestidade, com objetividade, com fidelidade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E eu queria que você abrisse o texto de Romanos capítulo 7. Nós vamos continuar. Esse texto, em especial, ele é um texto que carrega vários termos repetitivos, como lei e pecado. Então, durante a leitura de Romanos 7, do versículo 7 ao 13, eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou projetar aqui ele na versão NVI, mas você pode acompanhar na tua Bíblia. Romanos 7, versículo 7, diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim?
de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Nós vamos ler até aqui. À primeira vista, esse texto ele é bem complexo. Ele é bem difícil de ser entendido. Porém, apesar dessa impressão, nós percebemos que aqui, especialmente nesse texto, nós temos o testemunho do apóstolo Paulo. Ele está falando dele, do que aconteceu com ele. Um homem que era conhecedor da lei, um homem que era fariseu, religioso, fazia as coisas tudo certinho aos olhos dos outros, mas sentia um vazio dentro de si. A própria lei que ele conhecia se tornou um peso, um fardo. A vida hipócrita de Paulo, duas caras, dentro dele produzia morte. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era aquilo que ele estava pensando. Exemplo, Paulo falava tanto sobre mandamento, explicava os mandamentos para outras pessoas, mas não refutou, não impediu a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Paulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. Aquilo que ele pensava estar fazendo para o bem, na verdade estava fazendo mal. Esse testemunho de Paulo é usado para mostrar, para evidenciar que a lei tem a sua eficácia. Ela tem a sua eficácia. Nós vamos aprender hoje que a lei é boa, apesar de não salvar. Mas a lei é boa. E eu quero corrigir com essa mensagem distorções que existem no nosso meio hoje, em que, ora, as pessoas colocam força em determinados pecados. Olha, isso aqui é ruim. E a gente não pode ter na igreja, não pode ter na nossa vida. Exemplo, roubar. Isso de fato é ruim. Nós não podemos permitir isso. Isso é errado. Porém, nas rodas de amigos e de amigas, as pessoas fofocam, falam mal da vida dos outros. E isso é tão errado quanto roubar. Não existe peso maior ou menor para a transgressão. Prestem muito bem atenção nisso. Jesus, no Sermão do Monte, ao falar sobre vários tipos de pecado prescrito na lei, ele é bem claro que não era só a execução do pecado, mas o pensar pecaminosamente já se tornava pecado. Aquele que não matava no ato, mas odiava o seu irmão no coração, era passível de condenação. Sim, a lei tem sua eficácia. E Paulo teve um confronto pessoal consigo mesmo. Porque quando encontrou o Senhor Jesus Cristo, no caminho de Damasco, quando houve a sua conversão, ele não era um homem que roubava. Ele não era um homem que adulterava. Ele não era um homem que mentia. Se a gente fosse dizer hoje, nos nossos dias, Paulo era um homem que estava na condição de ser merecedor do céu. Ele não tinha problema nenhum. Porém, não foi essa a percepção de Paulo no encontro com Jesus Cristo. Paulo, ao ouvir que ele estava perseguindo ao Senhor, quando perseguia a igreja do Senhor, foi extremamente impactado com isso. Extremamente impactado. Dentro desse testemunho pessoal de Paulo, nós percebemos que a lei tem uma finalidade, uma funcionalidade em nossas vidas, melhor dizendo. E ela cumpre esse propósito. Nós dizendo aqui bem claramente,
sim ou não, mas ela cumpre o propósito em nossas vidas. Eu separei, olhando para esse texto, 3 propósitos que a lei ela é eficaz. E o primeiro é que a lei revela o nome ao pecado. Dá nome. E eu vou explicar como isso acontece nos nossos corações hoje em dia. Como que acontece isso? Ainda continua sendo com o auxílio da lei. Nós não podemos excluir a lei. A lei revela o engano do pecado. Como que o pecado nos engana hoje? A achar que nós estamos certos quando nós estamos fazendo aquilo que é errado. Como que nós somos enganados? De que forma isso acontece nos nossos corações? E por último, a lei revela a seriedade do pecado. A lei mostra o quanto que é sério, porque todo pecado, e vocês aprenderam agora que não tem níveis, é uma ofensa contra Deus. Então, por mais que pessoas achem que são boas, merecedoras de algo, no final das contas elas vão compreender que a lei mostra que o pecado, que muitas vezes está oculto no coração, é sério. É sério. Eu já falei que existe um problema hoje na nossa cultura de achar que um pecado é pior do que o outro. Existe. Matar é pecado. Sim. Mentir depende da ocasião. Não, mentir é errado. Independente da ocasião. Mas existe um outro problema que precisa ser corrigido aqui. Tanto para nós que estamos presentes e para as pessoas que estão nos assistindo, é preciso entender que ainda a lei é válida. Porque existem pessoas que, não, a gente não precisa obedecer mais à lei. A gente não precisa mais fazer essas coisas de regras, como tinha no Antigo Testamento. Ok? Só precisa corrigir um negócio. Então, a gente pode matar, pode desobedecer aos pais, podemos fazer tudo contra os 10 mandamentos, que está tudo ok. Isso não é verdade. A lei tem a sua eficácia, e a lei é para ser aplicada hoje também, mas da maneira correta. Da maneira correta. Então, corrigindo esses 2 pensamentos, que um diz que existem níveis de pecados diferentes, e a gente viu que todo pecado é ofensa contra Deus, logo nessa introdução. E que eu não preciso seguir a lei já que eu aceitei a Cristo, a gente viu também que isso é errado, é uma aberração. É uma aberração, é uma heresia. Porém, eu vou fundamentar isso durante a exposição do texto, tá bom? Então, eu queria que vocês olhassem para o versículo 7 agora. Paulo faz várias perguntas, na verdade 2 perguntas. O texto é cheio de perguntas e de respostas. Ele pergunta, que diremos então? Que diremos então? Que diremos então está ligado aos versículos anteriores, em que foi explicado que, ora, as pessoas estão casadas com a lei, juntas com a lei, só que a lei ela tem prazo de validade. Ela é até a morte, como foi explicado na semana passada. E tem pessoas que estão unidas eternamente a Jesus Cristo. Pessoas que estão unidas eternamente com o pecado perecerão na eternidade. Pessoas que estão unidas eternamente a Jesus Cristo passarão a eternidade todos diante de Cristo. Então, o que diremos então? Paulo pergunta. A lei é pecado? Ela é pecado? E a pergunta por ele feita é respondida por ele de uma maneira enfática, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Então, as pessoas que dizem que a lei não é boa e que não deve ser aplicada hoje, elas têm que desconstruir esse pensamento, porque sem a expressão da lei clara, exposta ao povo, o povo não saberá o que é pecado.
não saberá. Então é preciso dizer, é preciso ser exposto, é preciso mostrar durante uma mensagem que o pecado, ele tem um nome. Ele não é só uma intenção. Alguém faz errado alguma coisa e diz assim, mas a minha intenção não foi te fazer esse mal. Espera aí, isso aí não corrige as coisas. O mal foi feito. Nunca ouviram essa frase? Eu falei isso, mas eu não tinha essa intenção. Depois que o estrago foi feito? Depois que viu que o problema já é sério, eu não tinha a intenção, essas coisas não resolvem. Esse tipo de fala não resolve. Esse tipo de fala é incompatível com a realidade. O pecado tem um nome. E a lei, ela serve para dar nome ao pecado. Ela revela, a lei revela o nome que o pecado tem. O texto continua. Pois, na realidade, aqui aparece eu. Eu, o apóstolo Paulo, falando. Aqui começa o testemunho dele. Pois, na realidade, eu, apóstolo Paulo, não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Quando que o apóstolo Paulo teve isso em sua mente? Quando era criança? Quando estava aprendendo a Torá? Quando ele tinha que decorar até os seus 11 anos de idade todo o livro de Pentateuco? Será que foi ali, naquele momento, que ele teve a percepção que o coração dele brigava contra a cobiça? Porque parece que ele expõe uma luta interna dele que às vezes ficava meio que oculta, mas que a lei revelou. E o problema era a cobiça. Eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Nós estamos vendo aqui uma luta do apóstolo Paulo, sendo exposta para nós e dado o nome ao pecado. Preste atenção, um homem que escreveu vários livros das Escrituras Sagradas, um homem que viveu e morreu pelo Evangelho, ele está abrindo o coração conosco nesse momento que a gente lê a carta e dizendo assim, eu tenho falhas. Como que nós, 2021, homens e mulheres, crianças, pessoas de todas as gerações, podemos dizer que não temos falhas? Que arrogância em nossos corações, meus irmãos, quando nós falamos um negócio desse. Que não há falhas em nós. Tudo que fazemos é perfeito, bom e agradável às pessoas e a Deus. Isso é uma opinião pessoal, da própria pessoa. Quando colocado no crivo da realidade, nós acabamos vendo que nós não somos tão perfeitos assim, não somos tão bons assim, não somos tão bons. Tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que nos odeiam. É a realidade. Se entre os homens é dessa forma, imagine com Deus, que vê o nosso coração como de fato ele é. Deus não vê o nosso coração como nós olhamos. A percepção do coração do homem que Deus tem é muito maior, muito mais ampla, ele vê as intenções do nosso coração. Eu já disse várias vezes que existem muitas pessoas que fazem caridade, dão dinheiro aos pobres, dão dinheiro para a igreja, com intenções erradas em seu coração. Não é só a pessoa que recebe o dinheiro e rouba o dinheiro da igreja que está errado, não. Muitas vezes as pessoas que estão depositando dinheiro dentro do gasofilácio estão fazendo com intenções erradas, estão cometendo pecado. Estão cometendo pecado e Jesus disse isso durante aquela multidão de homens levando dinheiro ao gasofilácio. Ele olhou para uma velhinha que tinha apenas uma moedinha, 2 moedinhas e disse, olha, ela acabou de ofertar mais do que todos os outros. São palavras de Jesus Cristo, claras para as nossas vidas hoje também. O pecado na vida do apóstolo Paulo estava tão presente como está na nossa vida hoje. Ora, nós não podemos colocar o apóstolo Paulo como um santo em que ele intermedia entre nós e Deus. Não podemos fazer promessas para esse homem. Por que nós não podemos fazer? Porque é um homem igual a nós,
com os mesmos sofrimentos que nós temos, com as mesmas lutas. E aqui ele está tendo muita coragem, tá? Aqui ele já é um pastor, um cara conhecido por todas as pessoas. Ele está dizendo, olha, meu problema é a cobiça, gente. Que tipo de cobiça era essa? Não fica clara, mas eu, por ler as Escrituras, e você também, se conhece as Escrituras, vai perceber que existem vários tipos de cobiça. Cobiçar a mulher do próximo, cobiçar a casa do próximo, cobiçar o jeito do próximo, cobiçar a roupa do próximo. E dentro da igreja, cobiçar o cargo que o outro tem, ou que o outro está fazendo. Gente, a cobiça, ela é muito ampla, assim como a mentira, como a imoralidade, como todos os pecados, eles vão ganhando ramificações no nosso coração que a gente nem vai percebendo. E o que vai mostrar que é pecado? A lei. A lei vai revelar. O pecado, ele já existe no coração do pecador. Nós nascemos pecadores. Agora é preciso mostrar isso para nós. É preciso dizer claramente para nós. E quem vai dizer isso para nós? Quem tem autoridade de determinar com clareza aquilo que está no nosso coração? Quem nos criou? O próprio Deus. E Ele nos deu a lei. E essa lei nos enquadra de maneira clara. Nós podemos não gostar de como somos enquadrados pela lei. Mas a lei dá o nome de imoralidade àquilo que é imoralidade. A lei dá o nome de corrupção àquilo que é corrupção. Ela não vê as minhas intenções no sentido de que vai me aplaudir só porque eu estou dizendo que eu fiz isso, mas eu não queria fazer assim. Por que não vai? Porque o Senhor sonda a real motivação do meu coração. Ele vê o oculto, o profundo. Ele vê que as palavras difíceis que eu tento usar no meu dia a dia para parecer mais espiritual, na verdade é uma farsa. Quando o meu coração não está nele. É tão verdade que nós temos o livro de Isaías, o capítulo 1 inteiro. Os homens fazendo cultos, prestando oferendas a Deus, coisas extraordinárias, e de repente Deus fala o seguinte: eu não aguento mais como que vocês estão cantando. Eu não aguento. É sofrível para mim. Deus não está falando isso para um povo ímpio. Deus não está falando isso de um culto pagão. Deus está falando do povo dele e o culto a ele. Jesus disse de maneira clara que as pessoas estavam se aproximando e adorando Deus com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. E o que enquadrava o coração desses homens? A lei. Mostrava para eles. E quando o Espírito Santo vem e nos incomoda e nos mostra, gente, nós conseguimos ter uma percepção real de como nós somos. Nós conseguimos entender com clareza o que é pecado em nós e o que estamos fazendo. E quando nós chegamos nessa condição, nós não arrumamos justificativas. Porque estamos errados, fomos enquadrados. Não há como justificar aquilo que está errado. O leite que derramou já está derramado. A lei não produz o pecado no coração. Ela revela o que está no coração. Como que nós poderíamos ter uma arrogância espiritual de dizer, não, a lei não presta. Não vamos obedecer à lei, não vamos ter a lei como padrão. Como assim? Se ela tem a utilidade de revelar o que está no meu coração, e eu tenho N testemunhos de pessoas que dizem, pastor, eu não sabia que fazia isso errado. Mas ao conversar sobre a lei de Deus, as escrituras sagradas, os mandamentos, eu percebi o quanto que eu errava nisso. Todo cristão, toda cristã, ao ser impactado pela lei, se vê enquadrado nessa lei, em algum artigo dela, em algum ponto dela.
vai se ver como transgressor dessa lei. O que eu quero dizer? São palavras difíceis, mas eu preciso simplificar. Todos nós que estamos aqui, inclusive aqueles que estão nos assistindo, em algum momento da vida, ao ser confrontado pela lei, vai ser enquadrado por essa lei. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos nós falhamos. Essa é a condição humana. E a lei dá nome para falha. Ela não é genérica. Ah, eu sou fraco. Não, ela não é genérica. Ela diz qual é o problema. Qual é a raiz do problema. Vem cá. Será que você essa semana não perguntou para você mesmo? Por que eu sofro? Por que tem isso na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não saem do jeito que eu quero? Não seria a hora de nós examinarmos a lei e ver se nós não estamos enquadrados em algo que nós não estamos confessando e buscando a ajuda de Deus? Será que nós não estamos superficializando a questão, jogando panos quentes em cima dos nossos erros? Ou talvez evitando falar sobre esses erros porque esse erro me incomoda, me enquadra, me coloca na parede. Nenhum de nós aqui, incluso eu, tá, gosta de ser colocado contra a parede. Nenhum de nós gosta de ter uma condição acusativa sobre nós. Nós ficamos mal, nós queremos fugir disso. Nós queremos um alívio, mas nós sabemos que nós fomos enquadrados. A maioria dos recursos usados para resolver essa questão, muitas vezes passa pela mentira. Eu não fiz isso, eu não pensei nisso. É um recurso mais usado pelas pessoas. Usar uma outra mentira para justificar a primeira mentira. Triste, mas é verdade. Nós sofremos com isso. Nós não queremos ser colocados contra a parede. Nós usamos muito fácil a palavra constrangimento. Ah, eu estou constrangido por isso. Mas é essa a intenção da lei. Constranger. Apontar. Isso aqui é erro. Isso é erro. Paulo afirma que a lei, pela lei, ele mesmo aprendeu o que era pecado. Mas espera aí, ele era um fariseu. Ele sabia, ele estudava a lei. Mas quando ele olhava para ele mesmo, ele se achava o perfeito. Talvez a língua de Paulo fosse afiada para acusar outras pessoas. Talvez Paulo fosse rápido no gatilho para encontrar o erro do outro. Ah, queridos, quando nós estamos cegos em nosso pecado, nós somos especialistas em encontrar o erro do outro muito rápido. Essa é uma condição de cegueira espiritual, em que a gente consegue ver a falha do outro, mas não consegue ver a nossa falha. E não sabemos que isso está causando um peso sobre as nossas vidas, porque aquilo que a gente fala do outro está em nós também. O que nós encontramos no outro, nós só encontramos no outro porque nós sabemos que existe em nós também. E acusar é mais fácil do que ter que se defender. Que triste. Mas Paulo se viu nessa condição. E ele não colocou purpurina em cima da questão. Ele não aliviou o lado dele, não. Ele expôs. O problema era a cobiça. Paulo usa esse exemplo da cobiça que já existia no coração dele, dos homens, mesmo que muitas vezes fosse dado o nome assim, não, esse é meu jeito, né, que as pessoas falam, eu sou ignorante, ríspido, mas é porque esse é meu jeito. É meu jeito esse. Olha como a gente vai flexibilizando a coisa, até nas crianças. Ao educar uma criança, a gente vê fazendo uma coisa mal, e essa nossa geração é culpada de muita coisa. A gente, não, isso é normal de criança. Essa foi uma mentirazinha, só bateu no outro, só pegou o brinquedo do outro, sem avisar. Não, não é nada não, é coisa de criança. Sim, coisas de criança, mas não significa que não é erro.
precisa ser ensinado. A lei nos enquadra. Por causa da lei, o pecado leva um nome. Ele ganha um nome. Está exemplificado. Sabe, aquele cara que rouba, ele não tem um problema emocional, psicológico, onde ele é considerado cleptomaníaco. Esses nomes bonitos, feios também, que vão dando. Não! Roubo é roubo. As Escrituras apontam para essa realidade do coração. Sim, é simples assim. Versículo 8. Mas o pecado, e aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Aqui a tradução, onde você vê a palavra produziu, na verdade, dá uma escorregada a tradução. Não é produziu, mas evidenciou. Evidenciou em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Como assim? Já existia a cobiça de várias maneiras. O que a lei fez foi mostrar como essas ramificações aconteciam no coração. Não é que foi produzido, já existia. Ficou evidente agora que não só era uma ação qualquer, era uma ação de cobiça. Vamos continuar, versículo 8. Pois sem a lei o pecado está morto. O pecado produziu em nossos corações um jeito de burlar o mandamento. São iguais às leis dos homens hoje, as leis, o Código Civil, o Código Penal, onde alguém é enquadrado e contrata um advogado para buscar meios de desviar dos artigos. O coração pecaminoso faz a mesma coisa com a lei do Senhor. Busca meios de burlar o mandamento. Então, a lei, o que faz? Ela revela como esse pecado está se ramificando, como está aparecendo no meu jeito de falar, como que está aparecendo na minha forma de agir, como que está aparecendo na minha forma de pensar o mundo. Eu quero dar um exemplo muito simples, tá bom? Se você lida com alguém que luta contra a imoralidade sexual, você vai ver claramente que essa pessoa pensa em imoralidade sexual, fala uma linguagem imoral e age de maneira imoral. Todas as esferas humanas de pensamento e corpo são afetados pelo pecado. E as ramificações pelas quais eu vou pensar do jeito que eu penso, eu vou falar o que falo e vou agir do jeito que ajo, está sendo regida pelo pecado. De várias maneiras. De várias maneiras. Paulo, ele deixou bem claro que o mandamento não cobiçará, mostrou a ele viu surgir em seu coração as vezes que ele agiu de maneira cobiçosa. Mesmo ele conhecendo o mandamento não cobiçarás, ele começou a perceber que ele era alguém que cobiçava. A lei, ela mostra o problema. E ela mostra como isso tem se ramificado na minha vida. Por exemplo, cobiça. Não existe só cobiça por dinheiro. Mas tem gente que cobiça dinheiro? Tem. A nossa posição social, o carro que comprou, a roupa que veste. Tem gente para cobiçar isso. Né? Eu acho engraçado porque não vê o quanto que o outro trabalhou. Só quer o sucesso, não quer o trabalho. Essa é uma coisa da nossa sociedade também. Mas esse não é o ponto da nossa mensagem. Existe cobiça por coisas. Existe cobiça por coisas. Ah, a casa do outro. Ah, comprou uma máquina de lavar. Ah, eu quero uma igual. Tem gente que fica doente por causa disso. Sim. Existe a cobiça por pessoas. Cobiça por pessoas. Sim. Alguém que cobiça a mulher do próximo, cobiça o marido da amiga, cobiça os filhos, os parentes. Existe isso no nosso meio. Nós lutamos
com isso na nossa sociedade também. A lei nomeia isso. O que são essas ramificações da cobiça? Prestem atenção nisso, porque por um problema que já tem no meu coração, uma raiz, no caso do Paulo aqui, a cobiça, pode ser que a partir disso aqui eu caia em outros pecados. Eu transgrida mais a lei ainda por causa de um pecado. Exemplo, cobiçar a mulher do próximo. Ter um relacionamento com a mulher do próximo, isso é adultério. A lei enquadra, ela mostra que essa ramificação não é só um desejo, não foi só um erro, não foi só... Não, é pecado. Começou com um pensamento e se transformou em uma ação. E tanto o pensamento quanto a ação foram enquadrados pela lei. A lei mostra, ela tem sua eficácia. Sem o conhecimento da lei, o pecado agia livremente no coração. Então, alguém que comete um pecado como esse que eu estou citando agora, vai justificar porque tal pessoa não me tratava bem. Eu não fui tratado bem em casa, por isso que fiz isso. Olha, eu roubei porque perdi dinheiro. Eu roubei porque não tinha trabalho. Você vai tendo várias justificativas para aquilo que é errado. Eu bati porque o outro me bateu. Eu gritei porque o outro gritou. Eu matei porque o outro me encheu a paciência. Você vai vendo várias justificativas. A lei vem e mostra que isso tudo está errado. Está errado. Pela lei o pecado é enquadrado. Pela lei o pecado e as suas ramificações têm seu nome dado. Sim. A lei revela o engano do pecado. Essa é a segunda eficácia que ela tem. A primeira, ela dá um nome. E a gente precisa saber desse nome, porque para tratar uma doença, é preciso saber qual doença que nós temos. Qual é o diagnóstico? Para isso nós fazemos exames. Nós fazemos exames, nós conhecemos essa prática quando nós vamos no médico. Estamos com a dor de cabeça, não quer passar aquele remédiozinho que sempre fazia efeito, não faz, ficamos preocupados, achamos que vamos morrer, que vai acontecer o pior com a nossa vida. Nós vamos aonde? No médico. Não podemos alterar com a nossa vontade o resultado do exame, se ali for negativo. Foi extremamente prejudicial para a nossa vida, foi enquadrado, tem uma doença. Como que você vai negar aquilo que você está vendo ali? A lei faz isso, ela enquadra, ela mostra, ela dá um nome, está doente. E pode ser que você saia do consultório e diga, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou tomar um chá que resolve. Ah, vou tomar isso que resolve. Tem gente que está querendo resolver a vida, os problemas da vida, pecando mais, errando mais, transgredindo mais a lei. Está errado. A lei revela o engano do pecado. Olha lá o que Paulo diz. Versículo 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo era fariseu. O fariseu era um cara que era conhecedor da lei, assim, conhecia muito, até as vírgulas, onde tinha, cada pontinho. Sabia quanto cada letra tinha do hebraico, a lei. Sabia quantas letras tinha no livro de Gênesis. Eles contavam para ver se estava certo com o original. Paulo era um homem estudado. O professor de Paulo foi um dos caras mais extraordinários da época dele, Gamaliel. Paulo mesmo fala que no livro de Atos, entre as pessoas da idade dele, ele se sobressaía. Incapacidade intelectual, mas o coração distante de Deus. Ele tinha um conhecimento da lei. Como que ele pode afirmar que ele vivia sem lei? Nós acabamos de ler aqui. Antes eu vivia sem a lei. Como assim, Paulo? Você era judeu, da tribo de Benjamim, você era fariseu, e você está dizendo que você não tinha lei? Mas a lei veio para os judeus. Como? Vou explicar. Antes, Paulo acreditava que pela prática da lei ele poderia ser salvo. Ou seja, o que ele tinha em mente em relação à lei não era verdade. Paulo estava sendo enganado pelo próprio conhecimento que tinha. A lei que ele conhecia afastava ele de Deus, tirava ele de Deus.
colocava ele no centro das atenções como um cara conhecedor da lei, o cara que era bom, o cara que era correto. O que era visível para as pessoas era aquilo que Paulo buscava. Por isso a luta é a cobiça que ele está descrevendo. Ele cobiçava a atenção dos outros. Ele cobiçava ser o primeiro no meio das pessoas. Ter evidência como fariseu. Tanto é que ele vai até as sinagogas pedir cartas para matar os judeus, para os cristãos, para torturar os cristãos. Ele aparece como um cara que está comandando um líder da perseguição. Mas Jesus vem e confronta. Você está me perseguindo, Paulo? Paulo vê nessas palavras de Jesus Cristo um confronto contra o seu pecado da cobiça. Ele esqueceu de Deus. A prática da lei não poderia mais salvá-lo. Ou seja, a compreensão da lei que Paulo conhecia tão bem era errada. Era errada. Ele tinha lei, mas vivia como não tivesse. É igual nós, professamos a nossa fé cristã, mas não agimos como cristão. O que adianta a graça de Deus? O que adianta os cultos dominicais? O que adianta os nossos dízimos, ofertas? Para quê? Qual a funcionalidade disso? Se o nosso coração estiver distante de Deus, se o pecado está me enganando. Sim, o pecado tem essa funcionalidade, nos enganar. É um engano. Mas a lei revela o engano do pecado, e Paulo descobriu isso. E nós temos que descobrir também. Paulo não menciona qual o momento da vida dele que o mandamento não cobiçarás foi inculcado na mente dele, mas eu acredito que foi na conversão. O que fica claro que foi a partir desse conhecimento, quando ele viu que, não, tem alguma coisa errada comigo, é que a consciência de Paulo foi incomodada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante essa mensagem aqui, eu estou conversando com vocês estão me ouvindo, tanto aqui presente como pela internet. Em algum momento a tua consciência foi incomodada? De repente você ouviu algo e disse, caramba, isso aqui não está legal. Poxa, eu fiz isso aqui e eu agora consigo compreender que está errado. Você acaba de experimentar a eficácia da lei. Acabou de experimentar. É isso. Está enquadrando, está dando nome e agora está revelando como se ramificou no coração. Como te enganou. Como te enganou. Depois da consciência de Paulo ser incomodada, não havia mais paz. E não havendo mais paz, o que acontecia? Conflito interno. Ele percebeu que a sua autoconfiança de fariseu não servia para nada. Ele percebeu que estava morto. Foi o que ele disse. O pecado reviveu e eu morri. Descobriu que está morto. Está morto. Muito bem, versículo 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. O mandamento revela a vontade de Deus. Toda vez que você vê a palavra mandamento, é a revelação da palavra de Deus. Esse mandamento sempre ele é protetivo. E sempre produz vida. O mandamento nunca é uma prisão. Mas para alguém que vê o mandamento como uma prisão, vai começar a dizer que Deus é o chefe dessa prisão. Que Deus não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo. Vai ver o mandamento como um peso. Quando, na verdade, o mandamento é uma medida protetiva. Contra o quê? Contra o nosso coração. O mandamento sempre vai produzir vida, quando a motivação é correta. Qual é a motivação correta? A glória de Deus. Mas qual é o problema de Paulo nesse texto? É que o mandamento servia para a glória própria dele. E ele estava começando a sentir o peso que a vida dele hipócrita estava chegando no limite.
Estava chegando no limite. Somente um convertido consegue ter essa percepção que as práticas das boas obras, obedecer os mandamentos, na verdade são resultado do relacionamento com Deus. Sem me relacionar com Deus de maneira corretamente, nunca um mandamento vai ser aplicado de maneira correta. Se não for para a glória de Deus, se não for pensando em Deus, não tem eficácia alguma. O seu zelo pela lei, sim, ele tinha, e pela religião, fez com que Paulo matasse pessoas, torturasse pessoas. A mesma lei que nós conhecemos hoje fez com que Paulo perseguisse pessoas inocentes, matasse crianças, matasse grávidas, fez coisas terríveis. Esse apóstolo Paulo que nós conhecemos. Eu queria te indicar um filme que tem na Netflix, que fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Se você tem, e se você quiser marcar, eu assisto com você. Esse filme é excelente para mostrar a transformação do coração dele. O zelo pela religião fez com que ele fizesse coisas horríveis. Logo, ele estava fazendo o que estava no coração dele, não o que era o mandamento de Deus. Ele queria aparecer. E ele viu. Ele viu que a própria vida dele cheirava a morte. Cheirava a morte. Sim. Até o dia da conversão de Paulo, ele andava errante por ali, pelas cidades. Sua vida, até então, era um engano. Ele percebeu, a vida dele era um engano. Ele matou pessoas inocentes. Um engano. A gente não precisa matar alguém para ver que a gente está enganado naquilo que a gente está pensando hoje, não é verdade? A gente não precisa chegar no fundo do poço assim, para olhar para a nossa própria vida e dizer, poxa, meus pensamentos me enganaram, as minhas vontades me enganaram, os meus desejos me enganaram. A gente não precisa chegar aí. Não. Mas tem uma coisa interessante na história de Paulo, que foi na conversão dele, no encontro dele com Jesus, que ele percebeu que ele estava errado. Então a lei tem a sua eficácia, que pela lei ele foi enquadrado. Foi mostrado para ele que ele estava vivendo uma vida de engano. Ele percebeu que estava morto, longe de Deus. O versículo 11 diz isso. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Versículo 11 diz isso. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Desculpa, eu estou nesse ponto aqui. Aí revela o engano do pecado. Por meio do mandamento me matou. O pecado de Paulo aproveitou o mandamento, o que era bom, para enganá-lo. Como enganou? Arrumando formas de errar. Arrumando jeitos de burlar a lei. Arrumando justificativas para fazer o que fazia. Mas graças a Deus, na conversão, Paulo viu que estava errado. Eu não sei se você sentado aí, na frente da televisão, do computador, aqui sentado comigo, se você já está olhando para a tua vida e vendo algumas coisas erradas aí, dentro do teu coração. Você está começando a ver os nomes dos pecados aparecendo. Você está vendo o quanto que você foi enganado por isso. Paulo pensava que estava fazendo o que era certo, mas só produzia morte por onde ele passava. Só produzia morte, estava sendo enganado. Tomou decisões erradas, as piores possíveis. As piores decisões possíveis. Mas mesmo assim a lei é boa. Errado é o homem, errado era Paulo, errado estamos nós. Sim. Graças a ela, a mentira do pecado é desmascarada. Desmascarada. O pecado é descoberto. Foi assim com Paulo, foi assim comigo. E tem que ser assim com você também. Tem que ser assim. Para que o mandamento produza vida no teu coração. Tem que ser assim. Não fuja dessa questão. Não fuja desse enquadramento. Não fuja. Sabe por quê? A lei revela também a seriedade do pecado.
as consequências. Versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, a lei é santa. Separada do pecado, a lei é boa. Não é ruim por causa do homem. A lei continua sendo boa, dada por Deus, com a eficácia de revelar o nome do pecado, revelar o engano do pecado, e agora ela vai mostrar a seriedade, porque ela mostra a consequência, ela mostra a lei que rege o nosso universo, causa e efeito. Lei da semeadura para quem é agricultor, aquilo que eu planto, eu colho. Essa é a lei que rege o universo. Não tem como fugir disso. Então você não escolhe as consequências, você escolhe o que planta. O momento do plantio é mais importante do que a colheita. Você vai ter que escolher o que vai plantar. Vai ter que saber como plantar. Vai ter que saber como combater as pragas para aquele tipo de cultura agrícola. Vai ter que saber. A lei da semeadura está presente em tudo na nossa vida, inclusive na vida espiritual. Causa e efeito. Tudo tem uma causa e tudo produz um efeito. A lei é santa, é separada. O mandamento, as ordens, as prescrições, é separado do pecado, é santo. A palavra santo significa separado. Sim, é justo, é compatível com a vontade de Deus. É bom, é sem maldade, não tem nada de mal na lei e no mandamento. Não tem. Versículo 13. E então, olha a confusão que dá na mente, nas nossas mentes. Paulo está expondo essa confusão aqui. Então, o que é bom se tornou morte em mim? É essa a questão? Ele diz, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Logo tem um efeito. O que está produzindo? Qual é a seriedade do pecado em nossas vidas? Produz sempre morte. Ele já disse isso. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A lei e suas ordenanças, elas são totalmente compatíveis com a santidade de Deus. Logo, a lei é oposta ao pecado. A lei é a oposição ao pecado. Ela revela qual é a vontade de Deus através de um mandamento que é contrário ao pecado. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, presta atenção. Tudo que nós fazemos que é pecado sempre irá produzir morte em nossas vidas. Se a lei e o mandamento aparecem para não produzir morte nas nossas vidas, logo a lei é protetiva. Não é um peso, ela é protetiva. Ela não é um peso, uma coleira, uma escravidão. Ela nos liberta da escravidão. Ou melhor, ela nos aponta para a liberdade da escravidão, que é Jesus Cristo. A transgressão à lei e os mandamentos implica em punições severas. Quem conhece a lei, os 5 primeiros livros, principalmente o livro de Levítico, você vai ver que para todo pecado havia uma consequência. Sendo assim, a lei também me mostra e me enquadra em o nome de um pecado, mostra o meu engano e agora ela me mostra, olha, você está sofrendo por causa disso, as consequências, você está passando por isso. E faz com que nós fiquemos desesperados nessa condição. Pelo menos eu fico. E eu queria que você ficasse também. Seria um bom sinal. Justamente porque nós vamos precisar da ajuda de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E aí entra a graça de Deus. O pecado enganou, produziu morte por meio do que era bom. O pecado é extremamente pecaminoso, a ponto de manipular o mandamento para que, de alguma forma, eu estabeleça a minha vontade. Sim, ele faz isso. E qual a minha vontade? Ser autônomo de Deus. Fazer as coisas longe de Deus.
não ouvir nada do que Deus tem para falar. É por isso que eu digo que o ateísmo é uma religião. Porque você tira Deus, o Deus Todo-Poderoso, da equação e coloca você no lugar. Qual é o objeto de culto? Materialismo. Aquilo que eu consigo com a minha força. Logo, é uma religião. O ateísmo é uma religião. Autonomia. Busca uma vida longe de Deus. Se eu elimino Deus da equação, o que é que eu elimino? Aquele que executa as consequências. Logo, não tem consequências. Doce engano. Começa doce, mas termina amargo. A vida eterna irá revelar a eternidade desse pensamento. Aonde esse pensamento vai levar. Muito bem, nós precisamos concluir. E qual é a conclusão? Nas palavras de Paulo, a lei é santa. Ok, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Então qual é o problema? Qual é o problema? O pecado. O pecado é o problema. Não é a lei, não é o mandamento o problema. Mas por causa do pecado, a lei perdeu sua eficácia? A resposta é, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, pois pela lei é revelado aquilo que a gente trabalhou aqui, os 3 pontos. A origem e o nome do pecado, o engano que o pecado produz e a seriedade do pecado, as consequências, produz morte. Nós estamos todos cientes disso? Amém? Amém? Estamos cientes. Então, se alguém morrer sobre o domínio da lei, se alguém morrer sob o domínio da lei, o que acontece? O que acontece? Bom, ele morre como transgressor da lei. Isso é um fato. Logo, a condenação é certa. Isso é o ponto principal que eu queria chegar na conclusão. Mas aí alguém incomodado, com a consciência incomodada, pode perguntar, existe saída para essa condição? Existe saída para isso? Porque quem está pensando seriamente na vida agora, está pensando em como arrumar a vida. Se viu que a vida está uma bagunça, então como arrumar essa bagunça? Como? Eu quero gastar alguns poucos minutos aqui para te explicar como. Sim, existe uma saída. Se a lei enquadra o pecador e diz que ele tem uma dívida, Jesus paga a dívida no lugar do pecador. Ele vai para a cruz para isso, para pagar aquilo que eu não tenho condição de pagar. Sim, é por isso que é graça de Deus. Ele me dá o que eu não mereço. Eu merecia a morte, a condenação, mas vem Jesus, morre no meu lugar, e aí me dá a oportunidade de ser perdoado por Deus. Eu acredito que o grande dilema das pessoas é receber esse perdão. Receber o perdão no coração. Ter paz no coração. E essa paz só vem através do perdão divino. Reconciliação com Deus. Então, Jesus paga a dívida do pecador na cruz do Calvário. Tem uma saída sim. Tem uma saída. Porque em Jesus nós recebemos o perdão dos pecados. Somos absolvidos. Ah, mas é fácil assim? Não é fácil não. Não é fácil não. Você que está lutando na mente aí, vendo que está enquadrado no pecado, já viu o quanto que o pecado enganou, a seriedade do pecado e que está procurando uma solução de maneira honesta, você está lutando dentro de você aí. Está sofrendo. E esse encontro com Jesus Cristo é nessa condição, totalmente humilhado. Não é fácil chegar aí. Mas foi muito pior Cristo ter ido na cruz por você. O inocente morreu por você. Para quê? Para que você recebesse o perdão. A reconciliação com Deus. Seus problemas vão acabar a partir daí? Não. Mas você vai aprender a resolver as coisas da maneira certa. Olhando para a lei de maneira certa. Vendo que ela tem sua eficácia. Mas muito maior é a graça de Deus. A graça de Deus. O favor imerecido. Tá, você não merece perdão. Você já chegou a essa conclusão. Mas Deus diz, mesmo que você tenha esse pensamento, eu te perdoo. Você está sentindo isso? Eu lembro da minha conversão agora, foi assim que eu cheguei. E eu fui perdoado naquele momento.
Não há sensação mais extraordinária, é indescritível. Ser perdoado por Deus, ser absolvido da sentença eterna. O que a gente pode concluir? A lei é eficaz porque nos levou até essa condição, mas ela para aí. Ela para aí. E aí entra o Salvador, Jesus Cristo. A lei aponta para a necessidade de um Salvador, e nós temos. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Abra seu coração para Jesus, deixa Ele restaurar o teu coração. Deixa Ele te mostrar cada detalhe que você desconhece da tua alma. Deixa Ele renovar a tua vida. Deixa Ele fazer coisas novas em você. Se tudo foi um engano até agora, deixa Jesus trabalhar na tua vida. Confia em Jesus. Você já confiou em pessoas, já confiou em tudo. Chegou no fundo do poço. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Sim. Não esqueça. Jesus, Deus não te abandonou. Não te abandonou. Você veio até aqui para ouvir essa mensagem, independente do que você fez. Jesus quer lhe dar o perdão. Jesus quer ajustar as coisas. Mas graças a Deus pela lei, que nos levou a essa percepção, que a gente precisa de um Salvador, precisa corrigir as coisas, e pela nossa própria força não vai dar. Agora nós temos o coração da maneira que Deus quer, que cheguemos a Ele dessa forma, humilhados. Não essa humilhação que a gente conhece, mas a humilhação daquilo que nós causamos para nós mesmos e para as nossas vidas. Humilha. É humilhante. Mas é a verdade. É a verdade. E tem saída. Vamos orar? Deus, obrigado por essa mensagem, pelo cuidado com as nossas vidas. Eu peço, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Nos encoraja para viver essa vida de maneira santa, conforme os teus mandamentos e a tua lei. Nós precisamos de força para isso. Sabemos que os mandamentos e a lei não salvam. Sabemos que somos salvos pela graça de Deus, para a prática de boas obras. Sim, sim, mas precisamos da tua força. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem falado aos corações de muitas pessoas através dessas mensagens. E hoje, a lei apontou para a tua graça, para a salvação. Então, que o Senhor testifique no coração das pessoas que a solução para os problemas do coração é Jesus. É o Senhor que vai ajustar todas as coisas. É o Senhor que vai promover a paz nos corações. Deus, opera o milagre da salvação em nosso meio. Salva, Senhor, aquelas pessoas que foram impactadas por essa mensagem, seja pela internet, seja que pessoas que estão aqui presentes. Por favor, Jesus, por favor, por favor. O Senhor foi na cruz por essas pessoas. O Senhor morreu por essas pessoas. Opera o milagre da salvação, Pai. Por favor. Pois em teu nome, Jesus, que nós estamos orando. Amém. Muito bem. Terminamos a nossa mensagem de hoje. Vocês nos acompanham pelo YouTube. Tchau, tchau. Até semana que vem. Já vai lendo o capítulo 7, que nós vamos continuar a mensagem no capítulo 7. Vem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Então Deus te abençoe. Tchau, tchau.